Discutir os temas contemporâneos da clínica psicológica. Inicialmente, nós convidamos a doutora Jerusa, né, que já foi professora, que é professora de vocês, né, voltará no semestre que vem, mas ela acabou de mudar para os Estados Unidos, da Inglaterra para os Estados Unidos, e ela tinha aceitado e tudo, mas está um pouco atrapalhada lá, e nós convidamos a doutora Josilda, que é da nossa equipe, a especialidade dela é sexualidade humana, sexóloga e psicanalista também, e ela está se preparando para vir. Então, enquanto ela se prepara, eu vou tocando a cadeira. Acredito que no dia 15, a partir do dia 15 de abril, ela já assume, ela me pediu um tempo para poder preparar. E eu gostaria de começar exatamente ouvindo um pouco vocês, de cada um, da sua observação. A gente tem hoje, eu diria que uma explosão, né? A gente já, o Brasil, eu vou traçar um quadro estatístico aqui, mais ou menos, para vocês, entre, em todos os transtornos mentais, o Brasil tinha cerca de 19% da população sofrendo com algum transtorno mental. O grande problema dos transtornos mentais no Brasil é que eles não são diagnosticados, né? Ah, as pessoas, elas não têm acesso ao sistema de saúde e, quando tem, é muito precário. Tem, a maioria das cidades não tem nem médico no SUS, quanto mais um neurologista ou um psiquiatra para diagnosticar. Seja bem-vindo, Gilberto. Mas esse número, ele saltou no pico da pandemia, em julho de 2022, o número de pessoas com transtornos mentais no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, saltou de 19,5% para 39%. Então, é mais de 30% da população brasileira. Quando a gente pega a Polícia Militar e Forças Armadas, o número de pessoas com transtornos mentais nessas forças chega a 20% do efetivo. No serviço público, é 19%. Então, talvez a Organização Mundial de Saúde se baseie muito mais nos dados que existem catalogados oficialmente no serviço público e nas Forças Armadas, e use isso como estatística, inclusive na polícia, do que em dados reais. Mas, de qualquer forma, se a gente chegar no final, seja bem-vindo, Carlos Alberto, no final de tudo isso, enxugando tudo, tal, dissermos assim, não, no Brasil tem 25% de pessoas com transtornos mentais depois da pandemia. Gente, é um número absurdo, absurdo. 25% de 210 milhões de pessoas dá 50 milhões e alguma coisa, né? 50 milhões, acho que 250 mil. É muita coisa. O que a gente percebe? A gente percebe que grande parte, como a gente já viu em outra aula, destes transtornos são espiritualizados, né? O que é, de certa forma, é bom para a população, porque eles dão um sentido. Eles não tratam. Eu vou fazer aqui a vez do advogado do demo. Eles não tratam, mas eles dão um sentido. Eles dão um sentido, seja ele qual for, no sentido espiritual, no sentido mágico. Se alivia ou não, eu não sei. Se piora ou não, eu não sei, porque eu nunca fiz pesquisa sobre isso. Mas que eles dão um sentido, dão. Então, para eu organizar essa cadeira, que é a primeira vez que ela está sendo dada, vocês vão ter um pouco de paciência, que já já o programa e o conteúdo secundário estará lá e o conteúdo primário são as aulas. Eu gostaria de ouvir da experiência de vocês, no seu local de atuação, na sua caminhada, quais são os transtornos, seja bem-vinda, Nana, quais são os transtornos mentais mais recorrentes?
que você consegue identificar? De estresse, neurose Estresse. principalmente, né? A ansiedade, a neurose de ansiedade, né? E a neurose psicótica, né? Eu acho É que um, o estresse hoje é quase que generalizado. Quando é tanto que, e não é só um fenômeno brasileiro, porque eu acho que a internet trouxe assim uma potencialização do estresse, porque às vezes as pessoas não têm mais horas para dormir, elas ficam às vezes no celular até tarde da noite, ou jogando videogame até tarde da noite, não é? E acorda de manhã, às vezes dorme 3, 4 horas por noite. Eu É, descobri que a minha ansiedade tinha a ver com o fato de eu ter dificuldade para dirigir. Que durante a pandemia eu parei de dirigir, aí eu falei, gente, eu estou dormindo bem, o que foi que aconteceu? Aí eu fui pensar, eu falei, o que tinha mudado na minha vida? Eu falei, eu não estou mais dirigindo. E aí eu consegui dormir profundamente, com tranquilidade, de maneira adequada, né? eu vou pegar aqui as sugestões que já foram dadas. O nível de estresse é tão elevado, né, que criou-se agora a síndrome de burnout. Vale a pena conhecer, a gente vai ver isso aqui pouco a pouco, né? A síndrome de burnout. E a partir de janeiro de 2023, é uma doença funcional classificada pela Organização Mundial de Saúde. Então, a síndrome de burnout já garante, o estresse já garante afastamento do trabalho, já garante causas na justiça, já garante tudo que tem direito, né? Eu, pessoalmente, já tive burnout 2 vezes. Uma em 2004 e outra durante a pandemia. O que me obrigou, em 2004, a rever a minha vida, e naquela época eu era bem jovem ainda, e agora a rever totalmente a minha vida, porque um idoso, quanto maior a idade, mais dificuldade para superar qualquer transtorno, qualquer enfermidade, especialmente burnout, né? Não sei, as pessoas que têm aqui tem dois que têm um pouco mais de idade, né? Que é o José Maria e o Célio. A gente faz tudo que uma pessoa jovem faz, mas o tempo de reação é muito menor. E o tempo de reação para se recuperar é muito menor. Eu comecei a ver isso, que eu gosto muito de dirigir. Adoro dirigir na estrada, na cidade não. Dirigir na estrada é zen, me relaxa, é um negócio impressionante. Eu fico, é como se fosse uma sessão de relaxamento de yoga para mim. Mas eu comecei a perceber que percursos acima de 500 quilômetros, nossa, no outro dia eu amanhecia cansado. E aí leva. Tanto que hoje, quando eu faço uma viagem longa, ou de carro, de avião, eu deixo um dia livre lá para onde eu vou, já quando me convidam para dar conferência, que eu dou muitas conferências pelo Brasil afora, e mesmo pela América Latina, eu digo, olha, eu preciso de um dia a mais, que é um dia para chegar e descansar para no outro dia. Tá bem. Então, o burnout tomou conta da população. Mas o Zé Maria falou outra coisa muito interessante ali, que é a neurose de ansiedade, né? Eu acho que eu vivi durante um tempo muito grande da minha vida no eixo Rio-São Paulo. Então, eu vivi na ponte aérea, especialmente no tempo que o Mackenzie abriu o Mackenzie Rio, que eu ia representar o Mackenzie lá. Então, vi, voltava e voltava. Gente, o Rio é uma cidade grande, mas é nítido quando você desembarca no aeroporto Santos Dumont e desembarca no aeroporto do Galeão, no aeroporto de Congonhas, é nítido que as duas cidades estão em níveis diferentes de estresse, de movimentação e de ruído. De ruído. Quando você desce ali em Congonhas, você sente com aquela explosão. Se você descer no Galeão, por exemplo, é uma beleza, você não tem barulho nenhum.
Mas mesmo no Santos Dumont, né? Agora que eu lembrei, no aeroporto de Santos Dumont, o nível de ruído é muito pequeno. Então, as pessoas terminam incorporando o clima, o ambiente, o espírito da cidade. Espírito no sentido puramente psíquico, né? Elas terminam incorporando. Aí você sai daqui, vai para uma cidade do interior de Minas, não sei se vocês têm essa experiência, eu tenho uma casa na Jureia, em Iguape. Quando eu vou para lá, eu vou frequentemente para lá, gente, o tempo não passa. Não é que o tempo não passa, é que eu estou acelerado. A minha aceleração. Então, se você pega esta aceleração natural destas cidades para se transformar numa crise de ansiedade, assim, então hoje nós temos crianças, jovens, adolescentes, pessoas de todas as idades. Eu diria que nós vamos dedicar um tempo para estudar a ansiedade e estudar como tratar a ansiedade na clínica psicológica. Já faremos isso no próximo encontro. Mas eu quero ouvir mais. O que você observa mais por aí? Professor, Ah, boa noite, boa noite. Eu queria trazer um apontamento aqui para ver se minha constatação está sendo verídica. Até a pandemia, eu trabalho, como eu já disse aqui, com modelo de consultoria para empresas, tal. Até a pandemia, entregar um planejamento futuro de uma empresa era um alívio para qualquer gestor ou dono de empresa. Pós-pandemia, é um motivo de ansiedade. Acabei de sair de uma sessão antes de entrar aqui, de uma dona de empresa que eu estou atendendo, e eu, na semana passada, no sábado, eu entreguei todo o planejamento de crescimento do negócio dela, de expansão do negócio dela, e ela travou, surtou. Mandou áudio para mim hoje chorando, queria falar de novo comigo, eu estava com ela até agora, porque ela se deparou com o futuro, e aí qual é a minha hipótese com relação a isso? O pós-pandemia gerou num sentimento na gente, aí eu me incluo nisso também, de finitude clara, que a gente só ia ter essa clareza quando a gente estava numa idade mais avançada. Hoje em dia, de criança a idoso, tem clareza de finitude por conta da pandemia. A gente sabe que a gente pode acabar a qualquer momento, e a pandemia mostrou isso de maneira muito clara. você colocou uma coisa muito séria aí, né? Que a pandemia trouxe a noção da finitude. Eu tenho 2 netos e no auge da pandemia, o mais novo estava com 6 anos. Aí ele subiu aqui e falou: vô, quero brincar de psicólogo contigo. Eu falei: pode ser, mas eu vou ser teu psicólogo. Aí tem outra cadeira aí que dá para ver aqui atrás, né? Aí ele sentou nessa cadeira e ele falou, cruzou a perna: me conta teu problema. Com 6 anos. Eu falei assim: eu estou com um sério problema, porque eu estou com a idade avançada e eu estou vivendo durante a pandemia e eu estou com medo de sair e eu não posso viver sem sair. Aí ele olhou para mim, pensou, falou: vô, saindo ou não, tu vai morrer do mesmo jeito. Acabou a sessão. Ele teve já... Ele foi preciso, lógico, profundo, porque o Carlos está certo. A morte visitou tão poderosamente a humanidade, né? Se a gente for pegar aqui o conceito junguiano de inconsciente coletivo, nós temos uma ferida narcísica coletiva, que a gente pode deixar aqui também como tema para um dos encontros, uma ferida narcísica coletiva, com certeza com a ocorrência sistemática de traumas transgeracionais. Eu não vou falar de trauma, é de traumas, não só. Doutor, o que é? Fala. O Nana. que é essa ferida narcisística? É assim, a humanidade, se a gente pegar o indivíduo, ele tem uma dose de amor próprio, né? Mas a humanidade, convenhamos, ela tem uma dose muito grande de amor próprio, porque a gente olha para as grandes coisas que o homem faz. A gente, às vezes, até esquece as desgraças que o homem produz. Mas a gente olha para as obras, para o avanço da medicina,
da tecnologia. Eu acho que eu já falei numa aula, o grande momento assim, meu de, sabe, achar que a humanidade é o máximo, especialmente a engenharia, né, em todo esse sentido, é quando eu sento na cadeira de um avião e ele decola e pousa. Porque um avião, ele é contraintuitivo. Não é intuitivo. A engenharia, para fazer com que o avião decole e fique no ar, é muito complexa, não é? É muito complexa. O homem teve que criar coisas artificiais para manter no ar. Então, isso dá um certo orgulho, a palavra é essa mesmo, um certo orgulho, a sensação de empoderamento. Olha, o homem pode. Então, aí veio o vírus, né? E implantou em todos nós, em mim também, uma profunda sensação de impotência. É isso que eu chamo de uma ferida narcísica coletiva. Alguns reagiram, e aqui novamente a minha fala não é política, porque eu nem pertenço a partido nenhum, alguns reagiram negando o fato. Mas isso por si só, se a gente quiser usar um pouco da palavra que o Zé Maria falou, negar a pandemia já é um surto, já é uma crise de saúde mental. Como é que você vai negar algo em que, bom, só meus amigos, entre amigos e amigas, eu perdi 7 próximos, de 36 a 67 anos, e dos 7 próximos, todos frequentavam a minha casa, eu frequentava a casa dele, 2 foram meus alunos. Então, eu acho que se a gente pensar em termos de humanidade, nós vivemos assim, como se a humanidade tivesse levado um soco na boca do estômago, né? Olha, vocês não estão com nada. E a gente viveu aí uns... E aí, quando acaba isso, as crianças estão afetadas. Eu não sei se você tem relatos, mas tem crianças com pânico, com ansiedade. Teve crise de ansiedade coletiva nas escolas, quando voltou. Você tem adolescentes. Eu vou atender uma adolescente agora a pedido de uma família no sábado, porque ela vai só passar por aqui. Na verdade, eu vou orientá-la, ela está passando de viagem por aqui. Ela tem 17 anos, está com pânico. Então, assim, o número de situações de pânico, de ansiedade. Mas eu quero ouvi-los mais, né? Eu acho que é bom vocês falarem, porque traz dados talvez que eu não conheça tanto. Professor, Professor, posso me inscrever? Claro. Bem, além do que já foi falado sobre o estresse, a ansiedade, a depressão, a síndrome de Burnout, eu tenho observado, não só no ambiente eclesiológico em que vivo, mas também no bairro onde moro. Eu moro num condomínio chamado, popularmente chamado de Tijolinho, aqui em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. É um complexo de prédios, então eu estou aqui no 9º andar de um prédio, onde tem em frente, dá para um outro prédio, um bloco, são blocos grandes, prédios grandes. E o que eu tenho observado, por exemplo, não só no ambiente eclesial, mas também na rua onde eu moro, no bairro onde eu moro. Eu gosto muito de botar bermuda e andar e sair pelo bairro e conversar com as pessoas, etc. e tal. Então, eu tenho percebido um grande número de pessoas com insônia. Oh, você trouxe um dado fantástico. Eu estou aqui hoje, eu resolvi assistir a aula, participar da aula, na sala que dá a janela que dá para ver, não que eu fique bisbilhotando a vida dos outros, porque não dá para andar, não é isso. Mas depois da meia-noite, e eu já com insônia também, depois da pandemia, eu mesmo passando por insônia, tive que fazer tratamento para isso, né? Fiquei com depressão também, pós-traumática aí.
enfim, perda de emprego, uma série de coisas. Eu passei por isso também. E eu percebi que de meia-noite a, por exemplo, a 3, 4 horas da manhã, uma boa parte das janelas estão acesas. As pessoas jogando cartas, vendo televisão, pessoas falando alto, o número de pessoas que passaram a falar, né, com intensidade sonórica tremenda, parece que não se importam que depois de 10 horas da noite é a lei do silêncio. Então, eu tenho percebido isso, né? Eu vou elencar aqui rápido para não tomar o tempo dos outros. Outra coisa que eu tenho observado é... Me permite pontuar aqui uma coisa? Pois não, Na minha anamnese, né? A minha anamnese, eu comecei fazendo aquela que a universidade sugere, aquelas perguntas clássicas, como você nasceu, foi esperado, não foi, foi desejado, não foi, né? Nasceu foi planejado ou foi descuido? Falta a gente perguntar isso. A gente não pergunta. Mas, no fundo, é isso que está perguntando. Você é fruto do desejo ou do descuido, né? No passado, minha avó ainda ia acrescentar uma terceira que eu não posso, que não é politicamente correto. Era planejado, descuido e, segundo a vovó, falta de vergonha. De qualquer forma, a gente perguntava, você foi planejado, como tal, tal. Hoje não. Hoje, dentro da concepção de saúde mental, o sono é um dos melhores indicadores de saúde mental e física de um ser humano. O sono? O sono. Ah, sim. Alimento, né? Sono, Se o sujeito dormir, em média, 6 horas, não precisa mais, 6 horas de sono por noite, ele já está fora de risco, por exemplo, de ataque cardíaco fulminante, né? O que significa dizer que, se ele não dorme, em média, 6 horas, ele já está desenvolvendo uma série de problemas. Por quê? Porque, vamos ver isso, depois a gente vai fazer uma pauta, né? Por isso que eu estou aqui fazendo bate-bola com vocês, né? A falta, a escassez, né? A ausência de sono afeta todo o sistema hormonal. Aí a gente pode até evocar Jung aqui novamente. Jung faz uma observação nas obras dele que nós seguimos o ciclo circadiano. O ciclo circadiano, que é o ciclo do Sol. E isso o Sol tem uma influência muito grande na glândula pineal, né? Na glândula pineal, hipófise, e na produção de vitamina D. A glândula pineal é a que produz as substâncias que vão gerar os pré-isso, pré-aquilo, os pré-hormônios e quase tudo. Então, a primeira pergunta que eu faço na minha anamnese é: você dorme bem? Quantas horas? E quando eu pego um paciente que não dorme mesmo, porque eu já peguei pacientes de 6 meses sem dormir, nada, eu encaminho imediatamente para um psiquiatra para ser medicado para dormir. Alguns são resistentes, eu falo para ele: olha, é pegar ou largar, você está correndo risco de vida, especialmente acima de 50 anos de idade. Porque o jovem ainda tem resistência, tem energia. Agora, você imagina uma pessoa já numa idade madura ou mais avançada sem dormir, né? E dorme de dia. Eu aconselhei, dei orientação para um jovem, 42 anos de idade. Ele dormia pouco, aonde ele encostava de dia ele dormia. Ele já bateu o carro 2 vezes e dormiu no volante. De dia, aqui na cidade de São Paulo. A sorte é que não foi na estrada, foi aqui. Então, ele estava a 20 por hora, 30 por hora. Os danos não foram tão significativos e não teve dano físico, nem dele, nem do motorista da frente. Então, assim, as pessoas não percebem
Mas sono é tão importante quanto sexo, sede e fome. Então, muito boa a sua colocação. Só para Meu eu terminar aqui, fechar Peraí, meu pacote. só um minuto, Nelson. A Nana está falando aqui, acrescentando alguma coisa. Não, é só para dar continuidade no assunto. Meu psiquiatra me disse que a gente sabe que o esquizofrênico está em surto quando ele começa a ficar com insônia. Perfeito. Fala, Nelson. Então, eu observei também no meu bairro aqui, de Vila Isabel, por exemplo, eu vou resumir aqui 2 pontos num só. Perda de emprego na pandemia, muitas empresas demitiram pessoas e altos cargos, né? Altos cargos, e aposentadoria por tempo de serviço ou compulsória. Sim. E milhões O que eu observei? pediram demissão. O que eu observei? Aqui em Vila Isabel, como todo mundo sabe, a terra de Noel, tem muitos barzinhos, muitos restaurantes. Isso é uma delícia, né? Eu estou com inveja de você. O carioca, ele é... Se você chegar agora, descer agora, tem uma pracinha Barão de Drummond aqui, que é diferente da cidade de São Paulo, que eu fui algumas vezes em São Paulo e não percebi isso, mas dentro dos bairros... É que você não foi na Augusta. Eu fui na Augusta, sim, mas na Augusta tem outro perfil, né? Então, o que eu observei? A perda de emprego e a aposentadoria compulsória por tempo de serviço, seja lá o que for, ela fez com que aumentasse o número de alcoólatras. Eu não sei se eu estou usando a palavra correta, mas de pessoas passaram a beber. Se você quiser fechar tudo isso numa palavra, porque não é só alcoólatra, também o uso de outras drogas, né? Especialmente alucinógenos. Aumentou o número de drogaditos e de drogadição. Mas principalmente o homem, depois dos 60 anos, 65 e tal, depois de 60, ele passou a ter o barzinho como uma terapia. E aí, ao invés de ser uma terapia, que ele conversa com o outro, joga carta, vê o jogo. Aqui se vê muito jogo na rua, né? Jogo de futebol. Dos times aqui do Flamengo, enfim, de São Paulo. E eu tenho visto que aumentou o número de pessoas que bebem bebidas alcoólicas. Aqui, por exemplo, drogas como a maconha, cocaína, isso mais para jovens. Eu tenho visto mais o número de jovens, poucas pessoas mais de 60 anos, tá? Mas o número de pessoas nos bares aumentou intensamente. Você vê, eu tenho aqui no meu prédio um senhor que ele ganha bem, ele é bem... mas ele passa o dia, todo dia. Ele é um homem que podia estar produzindo, podia estar fazendo alguma coisa útil, mas ele passa o dia inteiro no barzinho, bebendo. A gente encontra com ele ele é muito educado, é um senhor. Eu estou citando aqui um exemplo dentre milhares, ou de centenas de milhares. Então, os donos de bares estão lucrando com esse tipo de enfermidade. Quer dizer, então, essa perda de emprego, aposentadoria compulsória ou tempo de serviço, né? E sem contar também a violência, arrastões. E uma emergência de todo tipo de violência simbólica, não é? Eu não sei se eu vou citar só um caso. Eu não sei se vocês viram aí, umas jovens aí de 20 anos, né? Fizeram meme viralizado nas redes sociais porque elas fizeram bullying com uma colega de 40. Elas acham inadmissível que uma mulher de 40 anos esteja na universidade. E elas falam isso em tom de deboche, de nojo, de rejeição, né? E
são jovens de classe média. Então, eu queria colocar uma coisa para vocês refletirem aqui, para ver se eu não estou totalmente louco, porque eu sei que eu não sou muito normal, mas às vezes eu posso estar louco demais. Mas olha, a conclusão que eu chego quando eu entro em TikTok, por exemplo, o próprio Instagram, o próprio Facebook, nos Reels, né, nos vídeos, enfim, é que a internet ela equivale à fantasia e ao sonho. Porque quando o sujeito se pluga nisso aqui, seja jovem, adolescente ou adulto, muitos perdem a noção de realidade. Faz sentido? Eles A perdem os. internet equivale ao sono. Sonho e fantasia. Sim, Equivale a sonho e fantasia. Porque ele esquece que tem alguém do outro lado ouvindo, vendo, né? E alguns, né? Eu vou usar uma palavra forte aqui, né? Eles expõem as próprias vísceras nas redes sociais, em todo sentido. Usam as redes sociais como terapia, né, mestre? Eu acho, Usam as redes sociais como eu acho que alguns usam como terapia, mas outros usam como uma realização de um desejo, como no sonho. Ou como fuga, né? Ou como fuga também, como no sonho. Exatamente. Concordam comigo? Entrou num processo de ilusão. De psicose, como disse aqui. Isso, exatamente. Concorda, André? Totalmente. Totalmente. Tá. Vamos lá. Professor, tem uma coisa que assim, que eu sou fascinada nas redes, principalmente no TikTok, que o algoritmo ele vai te indicando as coisas que você aprende, né? Você começa a colocar coisas de psicologia, começa a aparecer muita coisa de psicologia. Eu aprendi sobre transtorno dissociativo de identidade, alguma coisa, e tem uma moça que ela fala dessa questão do autismo em adultos, que hoje em dia está se descobrindo, né? Então, assim, para mim, eu uso a rede como uma forma de pesquisa, mas é meio superficial ali também, não é? Não mas muito. eu uso muito mais para ver o comportamento humano na internet. Professor, eu acredito. Desculpa, Israel. Tem lugar para todos. Nelson terminou aí, espera um pouquinho, Nelson. Pode falar. Eu acredito, professor, que a gente acha que a gente usa a internet para Y, para X, a gente é usado pela internet. A gente não tem esse controle, a gente não sabe para o que a gente usa. O algoritmo é que dita isso. Tem um livro bem interessante de um antropólogo brasileiro, que ele escreveu um livro que ele fala sobre o mundo que a gente está vivendo a partir dos algoritmos. A gente não tem mais poder de escolha. A gente não escolhe mais que roupa é legal para a gente, que cor de cabelo, que cor de unha as mulheres pintam. 100% os algoritmos vão ditar. E aí eu acho que é pior que o sonho. Porque no sonho, teoricamente, o sonho é meu, eu que escolho. Na internet, nem isso eu escolho. A internet vai me dizendo o que eu tenho que consumir o tempo inteiro e a gente acha que está no controle. Esse é o perigo. Assim, isso já não vem antes de uma das propagandas que a gente assistia, porque eu fiz comunicação, minha primeira formação, né, minha única formação. E aí a gente sempre debateu na faculdade sobre essa questão de que se a gente é guiado por aquilo que a gente está vendo, ou se a gente escolhe. E aí, quando eu começo a pensar nisso, desde sempre a gente nunca escolheu, porque a roupa que a gente usa é a roupa da modelo X. A joia que a gente vai usar é a joia que é apresentada nos tapetes vermelhos. Então, a gente, de certa forma, a gente não escolhe. A não ser que a pessoa tenha muita consciência de quem ela é no mundo, e ela fala, é assim que eu vou, e pronto. Porque Olha, se não tiver pegada, não vai. Professor, e a gente nota isso, eu diria até, eu costumo dizer que se perde a lucidez da análise pessoal daquilo que realmente você quer. Não, eu não vou entrar nem na questão do desejo. O desejo vai estar lá acima como um objetivo a ser alcançado. A rede social, com os algoritmos todos, ele identifica aquilo que você olha a título de curiosidade, até, né? E, em massa, ele te manda um conjunto de informações
que estão sintonizadas com aquilo que você olhou, às vezes por curiosidade, nada mais do que isso. Se E você... tem só para completar, e tem um outro detalhe que a gente discute muito isso, e na universidade a gente discutia muito esse aspecto, essa comunicação em massa, ela modela a sociedade, ela influencia a sociedade, principalmente os mais jovens. Perfeitamente. E é os que vão estar se desenvolvendo ao longo do tempo para serem consumidores desse processo. Então, a gente nota nos adolescentes uma questão até competitiva daquilo que, se fulano usa, Beltrano usa, eu também quero. Se eu não uso, eu sou até segregado pela minha turma de escola e tudo mais. Então, essas relações são muito complexas e a rede social, ela te massacra, a verdade é essa. Então, quando a gente perde a lucidez crítica desse processo... Me lembrou Oi, Nana. Lembrou a música Geração Coca-Cola, do Renato Russo. Então, assim, a gente já batia isso, também em 2000, não existia internet ainda. Né? Outro fui na Renner, aí tinha a jaqueta escrito anarquia. Eu ri, gente, Claro. Olha como o pessoal compra, consome sem saber o que é escrito, só porque é legal, alguém fez e tá. E isso incentiva o consumismo, né? O André vai Desenfreado. falar. O André E vai até falar. uma descaracterização da sua capacidade intelectual, cognitiva e até de personalidade. Modela, influencia a tua personalidade. É muito complexo. A gente tem discutido isso na universidade, discutia muito isso, porque esses aspectos, do ponto de vista, digamos, empresarial no mundo capitalista, isso é uma possibilidade de conteúdos incríveis. Mas o ser humano, como é que fica nessa história? Como um mero consumidor, pura e simplesmente, e que se satisfaz com isso. Daí nós vemos que nós temos um processo de estresse e depressão, além de tudo que já foi dito aqui, na minha opinião, muito mais alto. E a gente vê que as pessoas, quando não alcançam aquilo que o outro tem, que está sendo propagado, que está sendo veiculado na sociedade, e que seus grupos sociais, físicos e amigos e colegas usam e ela não usa, entra a frustração. E aí o processo é complicado. Parece que André está escrito aqui. Márcio, só nesse... Posso falar? Pode. Só nessa colocação que você disse, fantasia e sonho, a internet como um ambiente de fantasia e sonho, eu entendo quando vocês começam a falar sobre essas complicações para o comportamento humano, oriundas da internet e tal, mas eu não me lembro agora, se não me engano é Debray, Regis Debray, ele vai falar que isso é algo sem volta. Não, sim. Não... Nós estamos vivendo no tempo... O mundo é o mundo do metaverso. E assim, o processo de leitura, ele foi deixado para trás. Decodificar foi substituído por visualizar. O meu filho vê um M, ou minha esposa vê um M da batata frita, ele já associa aquilo com comida e é isso. Nesse ambiente, eu acho que o desafio é como é que a gente comunica algo saudável nesse ambiente onde cada vez mais as pessoas estão se comunicando pelo visual. Eu fazia uma observação, eu já fazia uma observação há 30 anos. Não, posso só dar Não, é o seguinte, como é que a gente alcança o jovem? Hoje, tendo uma mudança de escolha de audiovisual. Os jovens estão indo para as mídias orientais. E eu comecei a assistir, é muito profundo, quando se conta um anime, que a gente chama de desenho animado, tem uma profundidade tão bonita. O sucesso aí de séries como Dorama no meio das mulheres brasileiras, é um negócio impressionante. Coreana, né? Mas eu queria fazer uma observação aqui, antes de dar a palavra de novo para o Nelson, que há 30 anos eu fazia a seguinte observação em sala de aula, quando eu dava tanto aula para teologia quanto para psicologia, que eu dei até agora,
primeiro semestre do ano passado na Universidade de Mackenzie e em outras universidades. Veja bem, a Europa e os Estados Unidos, eles vieram de uma tradição oral, passaram por uma tradição escrita e entraram numa tradição imagética. O Brasil vem da tradição oral, e isso é dado estatístico. Em 1875, 92% dos brasileiros eram analfabetos. E eles não incluíam as mulheres na estatística nem os escravos. Era entre os homens brancos. Apenas 8% eram alfabetizados. Isso agora, em 1875. Na década de 60, o analfabetismo no Brasil chegava a 80% e 20% de alfabetizados. Isso há 60 anos atrás. Então, a gente veio de uma tradição oral, não passamos pela tradição escrita, porque o brasileiro lê muito, muito pouco, e já entramos numa tradição imagética. Isso é uma questão a ser discutida. Como é que será? Isso aí vai caber a nós aqui, no futuro, avaliar qual é o impacto disso na memória, na cognição, nas habilidades, essas habilidades todas, Enfim, o Nelson Mais alguma coisa, Nelson? Não, eu tenho uma coisa para falar, mas eu acho que isso é antigo, mas tem se acentuado cada vez mais. Só para finalizar mesmo, eu vou colocar aqui... Eu tinha uma outra coisa, mas eu não vou colocar, não. Por exemplo, o apego demasiadamente à família, essa idolatria à família. Não sei se eu vou ser bem entendido pelo grupo. Tá? Esse apego, essa idolatria pelo cônjuge, pelo filho, pelo neto. Com isso tudo, eu tenho observado que, hoje eu fiz o enterro, o sepultamento do meu sogro. Acabei de chegar no cemitério, Não teve nenhum problema com relação a isso. Está a idade avançada, mas eu tenho notado muito que esse apego demasiadamente à família, essa idolatria à família, na perda de há uma espécie de neurose que é gerada de dependência. É como o filho que fica no Brasil, o filho fica 40 anos em casa, 40 anos e não sai de casa. É diferente da sociedade norte-americana, que você, depois de 18 anos, tem que se virar, construir o seu negócio. No Brasil, não. O filho tem que ficar em casa. Ele fica em casa até e constrói família, neto se deixa os avós tomando conta. Então, é o seguinte, resumo, eu tenho observado também que na perda de um membro da família, esse apego demasiado faz com que a pessoa fique... Eu tenho visto isso, ela fica doente, porque a dependência é tão grande. É claro que isso é um costume antigo, aliás, é um procedimento antigo, mas que, com esse medo, depois da pandemia, com esse medo, com a violência, com uma série de fatores que ocorreram e ocorrem, eu acho que essa dependência ela se tornou mais idolátrica. E eu não sei se vocês concordam comigo, se o mestre concorda, mas vamos conversar. Acho que é um assunto a pensar, porque tem o oposto disso também. Hoje tem aquela mulher que não quer ter filho e tem o homem que quer ser pai de pet. Também isso, né? Sujeito musculoso, faz academia, barbudo, um coque, mas ele não quer ser marido de ninguém, nem pai de ninguém. Se uma mulher botar ele na parede, ele fala, não, eu sou pai de um pet, eu já sou realizado. Bom, eu também, eu tenho 2 pets aqui, eles estão estribuchando que a porta está fechada.
são 2 filhotes de pastor que eu estou levando lá para o sítio. Mas eu tenho filhos e netos. E também não tenho nada contra a barba nem o coque dos homens. É que criou-se uma tipologia. Uma outra coisa é que hoje, com toda essa liberação sexual, os grandes problemas hoje transa-se muito menos do que na minha geração, que não tinha AIDS, e desenvolveu-se entre os jovens, especialmente, gente, eu não vou ficar pedindo todo o tempo desculpa a vocês para falar, não é? A gente está aqui trabalhando com psicologia e comportamento humano puro, né? Desenvolveu-se entre os jovens de todos os gêneros, especialmente entre os veganos, nojo a tudo aquilo que é relacionado ao sexo. Então, então, brigando ali, porque eles querem a minha atenção. Eu fiz um pós-doutorado com Pondé em filosofia, foi o último que eu fiz agora durante a pandemia com o Luiz Pondé. E ele tem uma fala, deve estar no YouTube, sobre isso, que é extraordinária. Esse é um negócio extraordinário, né? Ao mesmo tempo, você tem aí esses grupos, né? Assim, o vegano, por exemplo, eles desenvolveram todo um código de conduta que, independente do gênero, eles hoje fazem relações sexuais virtuais para não ter contato com o sexo do outro, para não passar nenhum fluido, nem o homem, nem a mulher. Então, assim, é uma coisa que... E o discurso é de total avanço da humanidade, da modernidade, sabe, da valorização do homem, daquilo e tal. E no cerne disso, o Pondé está coberto de razão, o que tem é uma dificuldade imensa de lidar com o que é essencialmente humano, como a sexualidade humana, né? Não tem nada... A sexualidade humana é algo natural, não devia ter nenhum tipo de tabu em volta da existência de algo que é da natureza humana. E ao mesmo tempo, parece que quem não entra muito no grupo, como o Pondé entrou para pesquisar e chegar às conclusões que ele chegou, pensa que é um grupo absolutamente evoluído do ponto de vista humano. Não é. É um grupo absolutamente regredido. A Rua Augusta está ficando pobre aí, não, né? Oi? A Rua Augusta está ficando pobre, não, né? Assim, o que eles fazem é o que eu falei aqui, é sexo virtual, porque beijar, eles chegaram, olha que conclusão, eles chegaram à seguinte conclusão: dos órgãos do corpo, o mais contaminado, o mais infestado de bactéria é a boca. Então, não beijam. Jovens, estou falando de jovens de 18, 19, 20 anos, né? Fala. Professor, nós tivemos o professor Jung, ele fala da questão da adaptação ao meio ambiente e ao meio social, né? Quer dizer, desde que a gente nasce, a gente tem essa dificuldade, ele corroborando o entendimento de grandes pensadores, como Tales de Mileto, que até mesmo trabalhou não só na questão, é o pai da filosofia ocidental, mas também ele trabalhou com a parte de urbanismo, de política e tal. E essa falta de adaptação ao meio ambiente e ao meio social foi sentido nessa pandemia, porque na pandemia nós observamos a fragilidade, a finitude que foi aflorada, passamos a perceber coisas que não percebíamos, que a nossa segurança de um simples emprego não estava seguro, que precisávamos fazer outras coisas. Conheci muitas pessoas que tinham uma vida maravilhosa e passaram a viver por conta de outras. No seminário junguiano, ele falando sobre sonhos, ele, na época das suas obras de lançamentos, ele asseverou que até aquela época, 1900 e tal, deveria, né, a humanidade ter pelo menos 80%, 85% de pessoas evoluídas. E naquele momento ele dizia que tinha no máximo 15%. E ele fala como que a gente evolui. A gente evolui com vivências, casando, criando filhos,
Quer dizer, e não trazendo os filhos para você, acomodando e deixando os filhos numa situação, como o nosso colega falou. Você mantém seu filho, que isso aí se chama um incesto psíquico, né? Porque é um incesto. A sogra tem incesto, o pai tem incesto, a mãe tem. Então, é uma prática de incesto, é uma prática de egoísmo muito Hoje grande. tem um incesto psicológico que os pais criam, muitos pais e mães criam os filhos para eles, né? E são Exatamente. filhos, é um outro problema de saúde mental, né? São filhos hiper, mega, power, top protegidos, e quando chega a idade adulta, eles são medrosos, acovardados e sem estrutura psicológica nenhuma para assumir a própria existência. E aí eles vão Mas porque protelando. Oi? Ele quer voltar à infância, né? Ele quer voltar à infância. Voltar e o colo, né? No fundo, quer voltar para o útero, né? Eu atendi um caso para o útero materno, onde é quentinho, seguro e protegido. E bem alimentado. Eu atendi um caso que me chocou muito. Eu atendi uma jovem, inclusive profissional de saúde, com 25 anos, e até os 18, ela dormiu na mesma cama que os pais. Era filha única e ela dormia entre o pai e a mãe. E ela chegou contando isso como se fosse a maior coisa, a maior prova de amor que alguém pode receber na vida. Quando ela traz o número de transtornos mentais de qual ela era portadora e da incapacidade de sustentar a própria existência, de se constituir como ser, né? Ela começa a descobrir que, na verdade, os pais a usaram, inclusive sexualmente. Inclusive sexualmente. Porque muitas vezes ela tinha que fingir adolescente que estava dormindo enquanto eles transavam. Na verdade, ela estava falando de perversão sexual. Não era de amor, proteção, cuidado, nada disso, né? Mas eu queria, por causa da hora, eu queria colocar mais alguns elementos para a gente Professor, alta. posso fazer uma pergunta, se possível? Pode. Boa noite, eu cheguei um pouco atrasado na aula e desculpa, fui buscar minha filha no colégio, mas eu tenho percebido aqui que a conversa tem sido em torno dos resultados da pandemia, estresse, ansiedade, etc. Né? E eu queria fazer uma pergunta, porque é o seguinte, na psicopedagogia, se eu não me engano, apesar de Jean Piaget ser chamado de pedagogo, ele era um psicólogo. E ele criou um negócio chamado epistemologia genética. E nesse negócio ele fala sobre a importância da maturidade, passando por estágios de desequilíbrio e equilíbrio, de assimilação e de acomodação, de abstração empírica e abstração relativa. E nisso ele vai trabalhando como as pessoas elas vão tornando-se independentes, elas vão tomando consciência do seu eu, do seu ser. Autonomia. Nesse processo, autonomia. Nesse processo, pensando nisso, aqui para nós em Jung, para vencer esses danos da pandemia, Jung trabalharia o processo de individuação, professor? Sim, eu acho que é muito complexa. A gente pode voltar à sua pergunta por causa da hora. Nós vamos entrar em outra aula daqui a 5 minutos. Eu vou dar um intervalo de 5 minutos dessa para outra, até para dar tempo de gravar, senão o sistema não grava. A questão é muito complexa, né? Como você está colocando aí. Você tem não só... A pandemia, ela equivale... Vamos lá, o número de pessoas que morreram na pandemia. 7, 8 milhões de pessoas no mínimo. Eu não tenho os dados hoje, mas tinha superado 7 milhões de pessoas ainda durante a pandemia. Data mais de 9 milhões por aí, com certeza. Isso equivale a uma guerra. O pessoal fala, até hoje fala-se de Hiroshima e Nagasaki. Bom, Nagasaki e Hiroshima foi só uma bomba. E só em Manaus teve um impacto semelhante a Nagasaki ou Hiroshima. Aqui em São Paulo, junta Hiroshima e Nagasaki ainda é pouco, né? Então, a gente
se acostumou com isso, que tinha que sobreviver a isso. Mas eu penso que eu vou falar de trauma transgeracional, que é o que eu venho trabalhando nos últimos 10 anos, né? Vale a pena acompanhar, especialmente as crianças que passaram por isso e as crianças que nasceram durante a pandemia, como é que elas vão viver com essa consciência toda que alguém falou aqui da finitude, da morte, né? Da precariedade da vida. É muito cedo para uma criança de 6 anos dizer, vô, tu vai morrer de qualquer jeito. Se tu ficar ou não, né? Tu vai morrer. Então, assim, onde que a criança tem essa consciência com 6 anos? Não teria. Mas eu queria colocar, sem comentário, que não vai dar, mas eu colocaria aqui a precariedade das relações de trabalho que está ocorrendo por força do metaverso, especialmente da inteligência artificial, mas teve a sua aceleração durante a pandemia. Aquilo que se previa nas relações de trabalho para acontecer daqui 10 anos nos países periféricos e em 5 anos nos países desenvolvidos, ocorreu em 2 anos e meio. Né? Foi jogado, tudo passou para o ambiente virtual. Gente, eu sou tão fã do ambiente virtual que eu criei uma escola virtual de psicologia e criei uma escola de psicoterapia na rede, um consultório virtual, e acabei de fechar. Nós somos hoje somos o Polo São Paulo da Uniensino, de ensino virtual. Bom, mas nós estamos falando de pessoas, quem domina isso? São pessoas que têm alto poder aquisitivo, dinheiro, ou que têm alto poder de conhecimento tecnológico, que às vezes não tem o dinheiro. Né? Quem mais usa tecnologia são as elites. São as elites. Eu vou dar um exemplo aqui, vou me colocar nisso aqui como exemplo, né? Pedir a licença para vocês. Eu comuniquei para vocês no final do ano que eu tinha que operar de catarata. Eu operei em dezembro e operei em janeiro. Eu tinha uma deficiência visual no olho direito de 30%, desde a juventude. A minha médica falou assim, olha, se você colocar a lente do plano de saúde, vai corrigir a catarata, mas não vai corrigir a deficiência visual que você tem. Eu ponho uma lente de primeira linha que vai corrigir totalmente não só a catarata, mas a deficiência visual. Eu estou lendo aqui, Carlos Alberto, Israel, eu não estou usando óculos, eu tenho 66 anos. Ela colocou 2 cristalinos aqui, biônicos, R$10.000. E ficou fora os honorários dela, do hospital, do anestesista, e da instrumentadora e da enfermeira, porque o plano pagou. Então, quem é que pode desembolsar do Brasil R$10.000 à vista para colocar 2 cristalinos? Pouquíssimas pessoas. Então, quando você pensa em tecnologia, é maravilhosa, mas ela é limitada a um grupo seleto de pessoas que tem acesso, que sabe usar, que se não sabe usar, chama o filho, chama o neto, chama o empregado que ensina. Mas você pega a população... Tem muitas cidades brasileiras que ainda não têm luz elétrica. Vocês sabem disso. Então, eu diria que a precarização do trabalho, por força do avanço da tecnologia, e isso é irreversível também, Israel. Isso não tem o que mudar. Né? Daí as políticas compensatórias que vêm sempre. Eu colocaria também, eu não vou chamar de precarização, porque eu não sei se é precário, mas novos modos de relacionamento parentais e amorosos. Novos modos. Né? Não é a mesma coisa mais. Você tem... Hoje as pessoas começam a namorar pela internet, casam, e às vezes eu estava vendo aqui, tem uma moça que está casada há 16 anos, nunca viu o marido.
nunca dormiu na mesma casa que ele. Os núcleos familiares também mudaram, né, professor? Isso, o grupo familiar mudou, as relações mudaram, né? Hoje a pessoa paquera, namora, transa e termina pelo WhatsApp. Professor, a vida é líquida. Isso, as relações líquidas. Eu colocaria isso a outra questão. E a última questão, que já passamos do horário, é a expectativa de vida, que aumentou muito, especialmente da classe média para cima, que uma coisa é a expectativa de vida aqui em São Paulo, a outra é lá no interior da Bahia, né? Vamos lá. Agora você tinha a primeira, a segunda, a terceira idade. Agora tem a quarta. Começa aos 75 anos de idade. Idoso é quem vai para a quarta idade. Bom, se estendeu tanto esta vida humana, gente, você não tem noção. Você tem uma janela de oportunidade, e aí eu vou me citar aqui de novo. Eu resolvi empreender com 65 anos de idade como um hobby, porque eu adoro minha profissão, adoro as coisas que eu faço. Falei, vou criar coisas que eu possa continuar fazendo do jeito que eu gosto, de qualidade, né? Essa coisa de talvez uma certa vaidade do velho, né? Como eu sou velho, eu tenho o direito de ser vaidoso. Então, vamos fazer coisa sofisticada, bonita, profunda para continuar acontecendo. Mas não é só isso. E para quem não tem esta leitura e estas habilidades, aí com 65 ele aposenta e ainda vai viver no mínimo mais 20. Lúcido. Você já pensou? Se tem uma janela de oportunidade, também tem janelas de transtornos para vir e acontecer com esse sujeito, com esta mulher, não é? Ela vai ter que, tanto ele quanto ela, vão ter que se reinventar, se repaginar. Tanto que, novamente, eu vou trazer aqui o Pondé. O Pondé, ele falava, quando eu falei para ele, Pondé, ele fez a mesma coisa que eu, só que muito antes. Eu falei, Pondé, eu resolvi parar com tudo, eu tenho um trabalho maravilhoso, eu sou professor titular de psicologia do Mackenzie, mas tenho 65 anos. Ele falou, Máspoli, pela expectativa de vida que é hoje, no passado a gente fazia um pit stop com 40. Porque você, aos 40, você estava no auge da vida e você pensava assim, vou viver produtivamente até os 60. Então, tem 20 anos. Vou me dar um ano sabático, vou repensar tudo, e aí eu vou voltar onde der. Mas hoje, Márcio, a gente tem que fazer um aos 40, um aos 60 e talvez um aos 75 para poder saber como é que essa conta vai fechar no final. E assim, não tem aposentadoria que resolva isso, nem dinheiro, nem nada, porque você chega aos 65 hoje é absolutamente produtivo. Absolutamente produtivo. E aí põe um homem produtivo em casa, põe uma mulher produtiva em casa. Não há casamento que aguente, não há família que aguente, e haja Rivotril. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Doutor, e o sentido da vida, né? Se o senhor não continuasse nessa caminhada, o sentido da vida já era. Já era. Aí dá-lhe Rivotril, né? Tchau, professor.